um motivo de grande alegria estar aqui com os irmãos. Antes de iniciar, eu gostaria de fazer uma breve oração, pedir para que o Senhor nos conduza a sua palavra. Senhor Deus, em nome de Jesus, Senhor, diante do teu santo trono, clamamos a ti que o teu Santo Espírito ministre, Senhor, nos nossos corações a tua palavra de vida e de poder, para que tenhamos os nossos olhos postos e fixos em ti, e nosso coração ardente, Senhor, em servir e obedecer a tua palavra, que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu gostaria de falar com os irmãos hoje em Isaías capítulo 43. Isaías capítulo 43, do verso 1 ao versículo 11. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Mas agora assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel: Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estou contigo, e quando passares pelos rios, eles não te submergerão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, e Etiópia e Sebá por ti. Enquanto foste precioso aos meus olhos, também foste glorificado, e eu te amei, pelo que te dei os homens por ti, e os povos pela tua alma. Não temas, pois porque estou contigo, trarei a tua semente desde o oriente, e te ajuntarei desde o ocidente. Direi ao norte: dá, e ao sul não retenhas. Trazei meus filhos de longe, e minhas filhas das extremidades da terra. A todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, eu os formei, sim, eu os fiz. Trazei o povo cego, que tem olhos, e os surdos, que têm ouvidos. Todas as nações se congreguem, e os povos se reúnam. Quem dentre eles pode anunciar isso e fazer-nos ouvir as coisas antigas? Apresentem as suas testemunhas, para que se justifiquem e para que se ouça e para que se diga: a verdade é. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo, a quem escolhi, para que o saibais e me creais, entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Amém. Essa palavra Deus ministrou esses dias no meu coração, e queria compartilhar com os irmãos. Mas antes eu queria fazer uma menção de uma irmã muito amada minha, chamada Evangelina. Ela tem 90 anos, uma pessoa que crente com ardor no Espírito para poder falar do Evangelho, e ela está tentando evangelizar a irmã dela de 93 anos. Então ela insiste em falar de Jesus, então ela vai explicando a Bíblia. Dali, depois passam 5 minutos, a irmã dela vira para ela e diz assim: vamos agora para as coisas práticas. Como se a Bíblia fosse algo assim totalmente fora da realidade, como se fosse algo inerte, ausente. De repente, para você vir para a realidade, você precisaria. Então, vamos agora falar das coisas que realmente fazem sentido, que realmente acontecem na prática. E a palavra de Deus, ela tem esse poder, né, para aqueles que creem, para aqueles que são cristãos, que traz a realidade na nossa vida. Toda a nossa vida está centrado na palavra. Tudo que se refere ao cristão está na palavra. Faz total sentido e aderência a tudo que nós fazemos na nossa vida com relação à palavra. Por isso, o tamanho zelo que devemos de ter em ler e observar tantos tesouros que dizem respeito a nós mesmos, que nos eleva a uma posição tão grandiosa diante de Deus. E eu queria chamar a atenção dos irmãos ao versículo 10. No versículo 10 ele começa dizendo assim: vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor. A palavra testemunha é uma palavra que é aquela pessoa que participou
ela teve uma experiência e por isso ela é uma testemunha. Diferente de uma pessoa que ouviu alguém falar ou contar uma história, a pessoa vai replicar e falar o que ouviu e vai mudar também a história. Mas a pessoa que presenciou, ela simplesmente vivenciou, ela sabe detalhes que é diferente daquela pessoa que ouviu a história. E por que testemunha aqui? Porque testemunha é a essência das pessoas que creem e tiveram uma experiência com Deus. Nós, antes do começo do culto, nós estávamos falando aqui dos missionários que foram evangelizar na Amazônia, e o missionário chegou lá, viu a vida dos amazonenses, dos índios, e ao invés de pregar o evangelho, ele se converteu lá à vida rural ou indígena, né? Porque não tinha convicção. Porque a pessoa que tem uma convicção real, uma experiência real, ela é uma pessoa fundada na rocha. E essa experiência não é algo pontual. A experiência com Cristo é algo que acontece na conversão, na experiência do novo nascimento, mas também prossegue, porque Deus é um Deus vivo. E o maior prazer de Deus é se manifestar para o seu povo. O maior prazer de Deus. O maior prazer de Deus é como vai falar assim, olha, Jesus na oração sacerdotal, no capítulo 15 de João, que ele fala que Deus ele é glorificado quando Ele nos abençoa, quando Ele se manifesta para a gente. Deus tem prazer em se manifestar por meio da sua palavra e do seu Espírito, porque Deus é dinâmico. Por isso que Jesus vai falar assim, olha, rios de água viva fluirão do vosso interior, porque é uma dinâmica da presença de Deus. E é isso que se caracteriza a experiência com Deus. Todos nós, em algum momento, devemos ter passado por essa experiência. E aqui eu posso falar para os irmãos que nós não temos aqui a tônica de evangelizar, porque em algum momento o irmão passou por uma experiência que te traz convicção da salvação de Cristo, de quem Cristo é. Só que essa experiência não para no novo nascimento. Não para. É algo que Deus chama o homem para se revelar ao homem. E é por isso que no versículo seguinte, no versículo 11, ele vai falar assim: o que Deus faz nos conhecer dele? Faz com que a gente conheça quando ele diz assim: eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Aqui ele está fazendo menção aos 10 mandamentos. A primeira coisa que Deus disse a Moisés, que todo o povo ouviu do Monte Sinai, foi isso: eu sou o Senhor, o teu Salvador. Deus se manifestar a nós de uma forma tão esplendorosa, da qual nos preenche e nos completa, da visão do céu, da nossa identidade, daquilo que Deus é e daquilo que nós pertencemos. É isso que faz com que muda toda a nossa perspectiva de vida. Porque a vida pode ser olhada por duas formas: uma forma natural, humana, e uma forma espiritual. E eu e você que tivemos um novo nascimento, toda a nossa visão tem que ser pautada na vida espiritual, na palavra espiritual de Deus. E essa percepção espiritual só vem à medida em que a gente cresce na graça e na verdade. Verdade, palavra, graça, comunhão com o Espírito Santo de Deus. E esse é o grande trabalhar, o grande chamamento de Deus para a nossa vida, é justamente esse: crescer no seu conhecimento, crescer na graça, entender que qualquer situação que passemos, Ele está com seus olhos, como cantamos aqui, Ele está com seus olhos postos em nós. Aleluia. E os seus ouvidos sempre atentos às nossas orações, é o que fala em João, que os seus ouvidos sempre estão atentos às nossas orações. Isso é bonito e é uma realidade, mas na prática, nossa forma de agir, a nossa forma de viver, a gente mostra para nós mesmos se de fato temos a amplitude do conhecimento da grandiosidade de que Ele é o Senhor e nosso Salvador ou não, na forma como oramos, na forma como buscamos, na forma como nos dedicamos a Ele e toda a forma como conduzimos a nossa vida. Então o chamamento de Deus é para mais experiência. Deus quer falar com você e comigo. Eu quero
que você entenda isso, que não se contenha com o conhecimento com que você e eu tenhamos hoje. Temos o conhecimento? Temos. Sabemos que Cristo morreu na cruz? Sabemos. Sabemos que Deus é bom? Sabemos. Mas em parte conhecemos. E o desejo de Deus é falar intimamente ao seu e ao meu espírito. Deus quer falar intimamente ao seu espírito. E do que Deus quer falar? A respeito da sua palavra. A palavra vai transmitir a retidão de Deus, transmite a justiça de Deus, transmite a vida de Deus. Então, às vezes a gente gosta muito de profecia, né? De falar em línguas, pular. É muito bom, irmãos. É muito bom ter experiências como essa. Faz parte daqueles que creem, porque os sinais seguirão os que creem. Mas as profundezas de Deus estão na palavra. E à medida que a gente adentra na palavra, a gente consegue discernir a nossa identidade de testemunha. E você se coloca como testemunha. Em qualquer lugar que você está, você é uma testemunha. Você é um embaixador. Você é um soldado de Cristo. E nada abala isso, porque você tem convicção da certeza de quem você é e de quem você serve. Então essa é a experiência que Deus quer trazer. Porque o que é o poder do Espírito Santo agindo em nós, se não a explosão da manifestação do poder de Deus por meio de nós, quando nós testemunhamos o Evangelho. O Evangelho é tão poderoso que ele é empolgante. O Evangelho é contagiante. O Evangelho estremece. Foi assim no Apocalipse e é assim hoje, porque Deus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e é o mesmo eternamente. Então, às vezes a gente transfere para a situação da situação política, cultural, as pessoas não querem Deus. Isso foi hoje, foi ontem, foi um século atrás, há 500 anos atrás, na época de Jesus, na época de Moisés, e foi durante toda a história. Mas durante toda a história houve homens que viram o poder de Deus e foram usados por Deus. Por quê? Porque ouviam, porque tinham um relacionamento com Deus, porque olhavam para a palavra e buscavam: Senhor, eu quero viver essa palavra. E Deus falava assim: agora que você está buscando a minha palavra, eu vou te dar. Então o Evangelho é algo contagiante. E onde Deus te coloca, você é para ser um homem ali de explosão, de dínamo de Deus. Por meio do quê? Pelo testemunho que você e eu carregamos. Que testemunho é esse? Irmãos, o testemunho que Deus crava no espírito do homem é a característica da própria essência de Deus, que é o seu amor. Palavra essa que hoje as pessoas chutam, tá? Amor hoje e chupar uma bala e falar de qualquer outra coisa é tudo igual, porque as pessoas já perderam totalmente a concepção do que significa a palavra amor. E se a gente for ver na Bíblia, é a palavra mais difícil de se definir, porque a palavra amor vai representar quem Deus é. E como é que a gente pode falar quem Deus é? Quando ele fala, eu falei: eu sou o Senhor. Vai lá e diga a Faraó, diga que eu sou. Então, como que as pessoas podem saber quem é Deus e quem não é, com tantos deuses? Como que a gente pode saber se a pessoa é realmente de Deus ou não é? Se Cristo é ou não é? Quando elas veem o verdadeiro amor. Porque o verdadeiro amor caracteriza aquilo que não se pode imitar em lugar nenhum, de forma nenhuma. Então o diabo tenta imitar dons, imita a profecia, coloca o pregador com ousadia, que pula e salta e fala em língua assim, mas não tem vida, porque não é de Deus. Mas ele não consegue imitar o amor de Deus, aquilo que é contagiante, que reflete resplandece a afeição de Deus, e que essa reflexão de Deus é colocada em nós, porque nós experimentamos o amor de Deus. Então a gente às vezes não consegue falar com detalhes, mas o resplandecer do Espírito Santo que foi derramado em nós, fala, e começa a ser transmitido no nosso olhar, nas nossas palavras, no conviver com a gente, nas nossas reações, na nossa forma de ver as coisas. Então o amor de Deus é manifestado por meio da nossa vida e por meio do nosso testemunho. E esse amor que eu e você experimentamos, não é algo que ficou no passado, algo que eu preciso fazer tanto para buscar, não.
é algo hoje, é algo presente hoje. Aquele que nasceu do Espírito Santo, nasceu da água do Espírito, experimentou esse amor, o amor que nos perdoa. É onde a gente se vê chocado pela nossa incondição, e Deus fala assim: é você que eu chamei, e eu chamei pelo teu nome, que é o que vai falar no começo do capítulo 43, né? E ele vai falar assim, olha, capítulo 43: mas agora assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Essa é a experiência mais marcante que um homem pode passar, ser chamado por Deus. E Deus faz e atrai você não queria, você queria viver a vida, você queria curtir a vida, você queria fazer o que todo mundo quer fazer, mas Deus forma, cria situações, Ele vai atraindo você. E é por isso que vai falar no Profetas Menores que com laços de amor eu te atraí. O amor de Deus te atrai, porque não é uma decisão humana. É impossível que o homem mude-se a si mesmo e decida por Deus, porque a sua essência é decaída, depravada, e jamais ele vai entender o que significa Deus, exceto que o próprio Deus, por meio de Cristo, da sua palavra, nos atrai. Deus te atraiu, Deus me atraiu, Deus nos amou, nos ama e nos continuará amando. É o que Paulo vai falar fechando o capítulo 8 de Romanos: quem me separará do amor de Cristo? Nada. A minha maior segurança, o meu maior descanso, o meu maior relento é estar seguro deste amor. E mais, Deus nos criou para amar e ser amado. Não existe melhor experiência na vida do que amar e ser amado. Na família, como filho, como irmão, como pai, como cônjuge para os casados. Porque o amor, por trás dele, ele é um reflexo de algo que é muito lindo, que o mundo não sabe, que é a confiança. Você olhar para a pessoa e você falar assim: olha, eu sei que na situação, seja qual for, eu sei que eu posso bater, mesmo que eu estiver errado, eu posso bater na porta da pessoa, que ela não vai deixar de me estender a mão. Amor, quando você olha para a pessoa e você fala assim, às vezes ela vai falar uma palavra dura para você, mas você sabe que a pessoa está falando porque ela te ama, então você escuta. O amor que faz você simplesmente estar completamente à vontade, simplesmente estar com a pessoa sem dizer uma palavra. Isso foi o propósito pelo qual criou eu e você, para amar e ser amado. O homem que não ama não é feliz. O homem que não ama não sabe o que é ter um ombro para chorar, um abraço acolhedor. O homem que não ama não sabe o que é chorar junto, não sabe o que é sofrer a dor do outro, não sabe o que é isso. O mundo não sabe o que é isso, não sabe, não entende. Ele busca no dinheiro, ele busca nas aventuras, ele busca de diferentes formas, mas ele nunca vai entender o que é o amor. Ele busca os prazeres das mais diferentes formas, mas ele nunca vai entender o que é o amor. Mas esse amor de alguém que sempre está pronto para estender as mãos para você é derramado em vossos corações pelo Espírito Santo, e deu a igreja. A igreja é o lugar que nos acalenta. Eu amo os irmãos, não porque eu sou bom, mas porque o amor de Deus nos faz amar quem é de Deus. Ele te ama naturalmente, porque não é uma questão de gostei do corte de cabelo, gostei porque ele fala inglês, não é isso que nos atrai, não é isso que nos liga. O que nos liga é a comunhão que temos com Deus, nos faz ligar uns aos outros, faz orar uns aos outros. E é por isso que Jesus vai falar assim: olha, mas conhecerão que sois meus discípulos se amardes uns aos outros. Essa manifestação desse amor é o que nós temos de mais pleno na igreja, porque eu não posso ser um crente sozinho, isolado, porque o amor, da mesma forma como sentir o perdão de Deus, a compaixão de Deus, a graça de Deus, esse mesmo amor que me atraiu tão poderosamente, esse amor vai me empurrar
violentamente em direção do outro, para cuidar do outro, para orar pelo outro, para se preocupar com o outro. E isso é antinatural, porque o homem, o que ele é? Ele quer defender o seu. Ele se preocupa com os seus próprios interesses. Ele se preocupa com a sua própria vida. Mas o amor de Deus, ele vai empurrar você para o outro, a se preocupar com o outro. E você vai passar a ter aquilo que a característica do amor de Deus traz, que é a alegria de Deus. Alegria. A doçura das palavras. E o brilho do Espírito Santo. Essa é uma característica que o diabo, pessoas nunca vão imitar. Mas foi derramado no seu e no meu espírito. Isso é contagiante. Isso é marcante. E isso é a maior demanda das pessoas que não conhecem Cristo. Essa é a maior demanda. A maior demanda das pessoas não é a sua televisão, o seu carro, o relacionamento. A maior demanda que as pessoas têm é aquilo que você já tem. A palavra de Deus. Porque amor não é você simplesmente estar junto e abraçar as pessoas e falar assim como eu te amo. O amor de Deus é falar da sua palavra. Esse é o amor de Deus. Por isso que quando você tem uma oportunidade de falar de Jesus, fale. E fale com firmeza, com convicção. Porque Isaías 57 vai falar assim: olha, o ímpio não tem paz. Ele vende, ele mostra, ele acende cigarro, ele mostra o carro, ele troca de roupa, troca de óculos, quer falar que está bem, e fala em provérbios que ele tem prazer em falar da sua arrogância, como se ele estivesse super bem, como, nossa, a minha igreja está demais, nossa, minha vida está... Mentira, mentira, mentira. Você que tem o Espírito Santo, foi derramado o amor de Deus, você tem um tesouro inefável que ele não tem. Então você pode abrir a sua boca com convicção e ardor, porque quem convence o homem do seu pecado não é você, mas é através de você, da sua pregação, com que as almas serão alcançadas. Então você pode falar com firmeza, com segurança. Ah, mas eu sei que ele vai... Não interessa. Fale. Manifeste o poder de Deus. Porque é a palavra de Deus. Não são os meus jeitos de tentar... Fale. Creia na palavra que já foi derramada no seu coração. Esse amor te empurra as pessoas. Você vai se preocupar com aquele que está opresso e como o mundo está opresso. E as palavras que estão na sua boca desata correntes das almas. Remédio não liberta. Psicologia não vai mudar a essência do que elas pensam, mas as palavras de vida eterna estão na sua e na minha boca. São palavras de espírito e vida. Mas aí o crente fica lá: Senhor, meu bispo. Filho, você está preso em visto, você está preso em uma igreja pequena. Se meu espírito está presente, você é pleno. Mas a obra de Deus é algo grandiosa. Deus pode encher essa igreja aqui de um dia para outro, mas se não encher também, glória a Deus. Não andamos por vista, não andamos por circunstâncias. Se as pessoas falam que é uma igreja que não tem poder, que é fracassada, deixe elas pensarem. Eu tenho a palavra, e essa palavra me faz andar como Abacuque, que fala assim: eu me alegrarei no Deus da minha salvação, que me faz andar altaneiramente. E o que ele esperava? A destruição de Israel. Deus falou para ele: eu vou destruir. E ele falou: Senhor, tem misericórdia, eu vou destruir. E aí depois que ele vê a glória de Deus, que ele tem um encontro com Deus, a experiência com Deus, ele já não olha mais para a situação do pecado, das incondições, mas ele olha para a condição da glória de Deus. E se Deus vai fazer da forma como ele fizer, é o melhor, porque Deus é bom. Então não há o que recear. Então essa glória, que é o chamamento de Deus para o cristão, para perceber dessa glória, dessa experiência que se renova cada manhã nas madrugadas. A palavra fala: olha, aquele que de madrugada me busca me achará.
na palavra de Deus. Senhor, abre os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da sua lei. E à medida em que eu me dedico na experiência com Deus, no renovar com Deus, Deus vai me levando a ter a visão, o entendimento e o discernimento das coisas espirituais. Então as pessoas falam assim: mas coitado, está lá, aquela vidinha, meu Deus. As pessoas começam a olhar para você, e você às vezes começa a olhar para você mesmo. É verdade, você sabe que eu estou meio, poxa vida, que situação difícil que eu estou. Aí o diabo vem de um lado, vem o comentário de outro, vem a sua própria cobrança, e você vai se diminuindo. Aí chega a oportunidade e você fala: Jesus. Aí você bate no ombro da pessoa: realmente, difícil a situação, hein? Não tem o ardor da palavra, o vigor do Espírito Santo, a visão altaneira, a autoridade do Espírito para falar assim: sai no nome de Jesus, ser curado. Irmãos, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Isso não é uma teoria, isso é prática, isso é vida. Ah, mas não está acontecendo, mas a promessa, então eu vou buscar. Ah, mas eu oro por um, vamos orar. Ou a palavra ficou pela metade? Ou Deus só curou no ano passado? Não, Deus é o mesmo hoje, continua sempre o mesmo hoje. E vou dizer mais: a promessa de Deus é de multiplicar. Deus quer multiplicar onde? Primeiro em mim, no meu coração, no conhecimento da sua graça. E uma vez que o vaso está cheio, aí você toma, traz mais vaso lá, traz, que a gente tem que dividir esse óleo. Deus multiplica. Você e eu somos o dínamo de Deus. Só que você e eu precisamos ver isso, não da nossa força, não da nossa capacidade. Porque aqui Isaías vai falar assim: quem é que Deus está chamando? Vamos ver quem é que Deus está chamando. Deus está chamando, versículo 6. Ele está falando, olha, do norte, do sul, dá, não retenha. Versículo 7: a todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, e eu os formei, sim, eu os fiz. Quem são esses? Fiz o povo cego, que tem olhos, e o surdo, que tem ouvidos. Irmãos, é eu e você. É cego. Trazer o povo cego, que tem olhos, e os surdos, que tem ouvidos. Ou seja, são pessoas incapazes de entender, de ver, eu e você. Por quê? Porque é algo espiritual, você e eu, mas o seu Espírito, o Espírito de Deus derramado em nós, nos faz testemunhas de um vigor da presença de Deus, de um relacionamento intenso com Deus, que não para e que não está estático simplesmente vir na igreja de domingo. É algo que me move, da mesma forma que Deus me atraiu com grande força. Esse mesmo amor me leva para Deus, na busca, no desejo. Senhor, está aqui a sua promessa, Senhor, para que o teu nome seja glorificado. Foi para isso que eu fui formado, essa é a minha, a sua identidade. Eu os formei, os criei para a minha glória. Quando você é usado por Deus, a glória de Deus se manifesta, e é o prazer de Deus nisso, é o objetivo de Deus nisso. Como que Deus faz com que eu e você experimente essas experiências que nos movem? Como é que Deus faz isso com o cristão? Começa lá no versículo 2, capítulo 43. Ele fala assim: olha, quando passarem pelas águas, estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergerão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Como é que Deus te dá novas experiências? Deus te dá novas experiências fazendo você passar pelas águas, pelos rios, pelo fogo. O que isso significa? Tribulação, dificuldade, limitação, incondição. Mas Deus é contigo. Então, ao invés de você ficar preocupado, Senhor, eu não
meus filhos. Ai, Senhor, meu marido. Ai, Senhor. Você fala, olha, Deus está me dando a oportunidade de conhecer o Senhor grande. Porque são as tribulações que nos vai fazer experimentar quem Deus é. E é por isso que Tiago, capítulo 1, vai falar assim, olha, tendes por grande alegria o passar por provações. Irmãos, uma vez você fala na igreja, o povo sabe, Sérgio, dá licença, eu quero a bênção, eu quero a minha prosperidade. Você vem falar de tribulação? Pedro vai falar assim, olha, irmãos, não seja assim surpreso se na sua casa, se como se as tribulações, as dificuldades fossem algo assim demasiadamente surpreendente para você, porque é algo corriqueiro na vida do cristão. Por quê? Porque é a forma como Deus vai trabalhar na sua e na minha vida. Então, a visão de Deus para você e para mim é olhar para toda a situação que a gente passa com os olhos de Deus. A sua e a minha impossibilidade, a minha dificuldade às vezes vai estreitando, né? Vai estreitando, você fala, Senhor, aí estreita mais. Aleluia! Porque são nos estreitos que você tem um encontro com Deus. O estreito de Jacó é exatamente isso, o vale de Jaboque. Ele está fugindo de Labão, e aí ele vai ter que lidar com o passado mal resolvido do irmão Esaú. Não pode voltar, vai encarar o irmão, e tem o vale de Jaboque. Ele falou, meu Deus, agora aqui ou é Deus ou é Deus. Então Deus te traz para uma posição tão difícil que você fala assim, é Deus ou é Deus. Se eu não buscar Deus, não tem jeito. Aí você busca, olha que bênção. Aí você busca, você começa a orar, você dormia até mais tarde, você não tinha tempo para ler, você não tinha tempo para consagrar, nem para jejuar. Agora você tem um tempo e você busca com fervor imenso. Por quê? Porque Deus está levando você para perto. Porque Deus te ama. Porque Deus chamou você pelo seu nome. Ele vai usar de tudo para que você esteja com Ele, aos pés dele, para que você entenda que realmente nenhuma outra solução há a não ser buscar Ele. Porque você dá uma folguinha para o crente e ele sente, ele fala assim, traz um dinheiro para mim. É assim, cristão é assim. Você dá uma folguinha para ele, meu amigo, mas Jesus ama. E por isso Ele nos disciplina, para que eu esteja aos pés dele, para que eu esteja buscando, não buscando aquele, vamos orar hoje, não, mas você vai lá. Não, você vai com intensidade. Porque o maligno vai tentar aplacar sua fé, vai tentar esfriar seu coração. Os pensamentos do seu próprio coração vai querer a comodidade, falar, poxa vida, tantos anos, estou aqui, que nem o testemunho do irmão, 10 anos pregando como missionário, lá no país estranho, já estava desistindo. Aí Deus vai lá e faz. A gente tende a esmorecer, porque o esmorecer é humano. A Bíblia fala que a falta de profecia, nosso coração esmorece. Mas quando eu estou olhando fixo, com os meus olhos fixos em Cristo, eu me desembaraço de tudo aquilo que me prende, o pecado, e corro, mas corro violentamente, que é o que Paulo vai falar, irmãos, não lute como lutando assim, sabe, aquele lutador que vai lutar, mas não sabe se quer ganhar, ele quer só fazer a média dele, ele leva um. Lute, mas lute como um verdadeiro soldado de Cristo, com veemência, com firmeza, porque aquele que prometeu, a sua promessa, que Ele está com você, Ele não vai te deixar. E a promessa que está escrita na palavra, Ele vai cumprir. Ele vai usar você, Ele vai falar com você, Ele vai dar experiências para você, Ele vai cuidar da sua família, Ele vai cuidar das suas finanças, Ele vai prover. Se ficar doente, Ele cura. Se faltar, Ele enche. Irmãos, você está com o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus está com você. Não há o que temer, não há o que ficar titubeando. Mas quando que a gente tem isso? Quando a gente está perto dele, quando a gente está firme com ele. A gente olha a situação, está tudo contrário, e você fala, mas Deus fala na sua palavra. Não precisa nem de profeta falar. O profeta só fala o que a palavra já falou no seu espírito, só testifica.
palavra falou. A palavra falou. Não preciso mais ser aquele cristão que busca profecia ali, busca uma oração aqui. Aquele crente amuleto. Ele precisa de um cara que dê uma forcinha para ele. Você tem a palavra. Deus é contigo. Para acabar, versículo, nós não lemos, mas versículo 18 e 19. Fala assim lá no versículo 18: não vos lembrei das coisas passadas, nem considerei as antigas. Sabe uma coisa que para a gente? Você está já na caminhada, aí você fala, mas Senhor, já tem tantos anos. Aí você olha para o passado, aí você começa a repensar a vida. Pronto, é isso, por isso que fala assim, quando coloca uma marada, não olhe para trás. Porque você começa a olhar para trás, você começa a se lembrar, mas era melhor as coisas antigas. E você já falou, olha, não diga que as coisas passadas é melhor que hoje. E aí você começa a parar. Você começa a comparar as coisas. Mas no tempo antigo tinha mais fervor. Não, hoje tem fervor também. Tem fervor porque Deus está aqui presente. Se não tem muitos, mas tem fervor no meu coração. Deixa as coisas antigas da família, da igreja, do Egito, de onde Jesus tirou. Olha, deixando as coisas que para trás ficam. Sigam para o alvo. É isso que está dizendo aqui. E ir para onde? Versículo 19: eis que farei uma coisa nova. Aleluia. Essa palavra coisa nova, o homem é assim, o homem pega cimento, pega areia e vai lá e faz uma construção bonita, as construções. Mas quando Deus faz algo, é algo novo, no sentido que o homem não poderia recriar e nem fazer, que é um verbo da criação de Deus. Só Deus pode agir esse verbo. E o que Deus faz de tão maravilhoso, de tão grandioso, que ninguém pode imitar? Ele continua no versículo: e agora sairá a luz. Irmãos, essa luz é a presença do Espírito. Essa luz é a palavra do seu Espírito. Essa luz é a abertura do seu entendimento espiritual. Sabe aquela promessa de Malaquias 3,10? Olha, trazer, se alimente da palavra, busque, traga o mantimento à casa do tesouro, se alimente da oração, da palavra, jejue, consagre, e fazei prova de mim. Prova do quê? Que promessa? Então abrirei a janela dos céus. Irmãos, aquilo é espiritual, é a palavra, é o poder de Deus derramado na sua vida e na minha. Uma abastança tal, medida, sacudida e recalcada, é espiritual. Mas o povo quer o material, é espiritual. A luz de Deus jorrando, água viva, chuva derramada no seu espírito. A luz de Deus, a vida de Deus, a alegria de Deus, a paz de Deus, o brilho de Deus, o fogo de Deus. É Deus, a presença de Deus. Eu sinto Deus, Deus está aqui. Essa é a luz. Isso é o algo novo. Igreja não imita, pastor não imita, ninguém imita. Esse é o poder de Deus. Essa é a direção. Ele continua: e não saberás? Por quê? Porque é mais experiência, é mais conhecimento de Deus. Ele é o Senhor, Ele é meu Salvador. E Ele vai continuar falando: eis que poreis um caminho no deserto e rios nos ermos. Irmãos, que deserto é esse? Que ermo é esse que precisa de água? Esse é o estado do nosso coração. Vida sedenta, vida ausência de Deus, uma mente que se torna infértil, como é o deserto, porque não tem a presença da vida da água. Esse é o estado para o qual nós somos chamados. Então a gente traz, sabe o que? As amarguras, as frustrações, aquela mentalidade que é poder de Deus, é só se a igreja estiver cheia. Não, irmãos, o poder de Deus é aqui, ó. Palavra de Deus. Você é o poder de Deus. Um milagre imenso foi feito na sua vida. E se Deus prover, Deus vai fazer da forma como Ele quiser. Glória a Deus se Ele fizer. Se não fizer, também glória a Deus. Igreja cheia ou não. Mas o poder de Deus é hoje. Eu estou vendo hoje aonde? Dentro. Em mim. Deus
comigo, mudando os meus valores, mudando a minha mente. Eu sendo uma pessoa, um testemunho vivo de Deus. As pessoas entram na minha casa e não saem sem receber uma oração, não saem sem receber uma palavra. As pessoas convivem comigo e sabem, como os discípulos foram André lá, nós achamos o Cristo, passou um dia só com Jesus, achamos o Cristo, passou um dia com Jesus. As pessoas têm que passar um dia com você e comigo e falar assim: achamos o verdadeiro Evangelho, eu preciso ir para a igreja dele, porque Evangelho é contagiante. Aí você fala assim: mas sério, isso não é minha realidade. Irmãos, mas é a promessa. A promessa é que eu e você sejamos essa tocha viva, esse poder eterno, das pessoas olharem para mim e para você e dizer assim: eu quero Cristo. Amém? Senhor Jesus, mediante esta palavra, Pai,